Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, diretamente do Switcher. Aqui que acontece o comando dos programas, os cortes de câmera. Apresentado o espaço, vamos aos destaques de hoje. Vereador Vinícius Gratti faz balanço da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e analisa a economia de Campinas para este ano. Em janeiro, muitas pessoas estão de férias. A nossa equipe foi até o Aeroporto Internacional de Viracopos conferir os preços praticados pelos estabelecimentos. No quadro Na Ponta do Lápis, tem dica para eliminar as contas do começo do ano. E no esporte, Fernando Diniz abandona Guarani sem nenhuma partida oficial e vai para o Atlético Paranaense. Passa ano, entra ano e o Guarani segue com problemas com o treinador. Ano passado foram 5 técnicos e esse ano já vai para o segundo em 3 dias, mas já a gente conta essa história do Bugre. O vereador Vinícius Gratti, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, fez um balanço dos trabalhos da pasta e comentou a expectativa da economia de Campinas para 2018. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal se reuniu 13 vezes durante o ano de 2017. Foram 8 encontros ordinários, 3 extraordinários e 2 em conjunto com a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. O presidente da pasta ressaltou a importância da comissão. Já que nós aprovamos, deliberamos, discutimos projetos como a Lei do Orçamento, o plano diretor, a lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, diversos projetos importantíssimos que vão definir o rumo da nossa cidade para os próximos 4, 5, 10 anos que virão. Ao todo, 46 projetos passaram pela comissão. Como destaque, o presidente citou as audiências públicas. Acredito que a principal audiência pública que nós presidimos através da Comissão de Finanças e Orçamento foi a audiência última que discutiu o plano diretor estratégico da cidade de Campinas. Então acredito que com isso a Comissão de Finanças e Orçamento pôde dar a sua contribuição para esta casa, para o Poder Legislativo da nossa cidade e para o município de Campinas. Ele comentou ainda que o ano de 2017 foi preocupante do ponto de vista financeiro, mas a expectativa para 2018 é positiva. Acompanhando a presença do secretário Tarcísio Sintra, que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Campinas, pessoa muito correta, muito eficiente, muito leal, uma pessoa que trouxe aqui diversas vezes informações importantes e inclusive através da fala dele nós podemos ter um pouco de otimismo em relação a 2018. Esperamos que o ano de 2018 seja melhor que o ano de 2017 do ponto de vista da arrecadação e dos investimentos públicos que a cidade terá que fazer nas suas políticas públicas que serão implementadas. Quem viaja tem de colocar na ponta do lápis alguns valores, como passagem, transporte até o terminal e o cafezinho, que nos aeroportos pode custar um pouco mais do que em outros estabelecimentos. A repórter Ana Brasil foi até o Aeroporto Internacional de Viracopos para conferir estes preços. Tomando por base uma viagem de avião saindo de Campinas para o Rio de Janeiro, encontramos passagens que vão desde R$ 254,90 até R$ 1.000. Somado a isso, o transporte até o terminal sai por R$ 30 em média. Mas ainda falta calcular o que é consumido antes de entrar para o salão de embarque. Um cafezinho, um suco, uma água, um pão de queijo. Muitos dirão: aí é que a coisa aperta. E o custo é muito alto, né? Para estar aqui, o custo da locação, do espaço, os custos que são comuns, da área comum, isso e tudo insere no preço final.
Então, às vezes as pessoas não entendem. Eu cito muito como exemplo no jogo de futebol. A pessoa paga num copo d'água, que tem um custo bem pequeno, não cabe a mim falar aqui, eles acabam pagando R$5 no copo d'água. Eu, por exemplo, vendo um copo d'água a R$3. De uma forma geral, em todos os lugares, dos poucos lugares que eu conheci, todos são mais caros, tanto fora do país como dentro do país. Então a gente tem que estar meio preparada para gastar um dinheirinho a mais, realmente. De acordo com os passageiros que circulam pelo Aeroporto Internacional de Viracopos aqui em Campinas, os preços não chegam a ser abusivos. Aqui, por exemplo, um cafezinho expresso sai por R$ 5,50 e um pão de queijo R$ 4,80. Tomei um café expresso e um pão de queijo. Tá um preço normal, nada muito diferente do que a gente paga aí fora. Tá? Um preço razoável. Ricardo, segundo ele, o mais antigo comerciante do aeroporto de Viracopos, conta que nos dias atuais esse conceito de tudo ser mais caro no terminal já mudou. Antes era maior essa visão, né? Tem essa discrepância de valores, era muito maior. Vou te falar dos 8 anos atrás, mais ou menos. Com a entrada de algumas empresas aéreas, baratearam o custo, também a economia que deu uma alavancada, então ela trouxe outro padrão de frequentadores do aeroporto. Isso naturalmente obrigou a nos adequarmos aos preços mais módicos aqui para poder atender essa demanda, senão o público chega aqui e assusta. E não é só no Brasil. Isso também se acontece no mundo inteiro. Se você for em Nova York, se for na Europa, eu conheço alguns países também, e o aeroporto sempre tem um custo maior, porque o custo operacional é muito maior do que você estar fora do local. Eu estava em Orlando, os sanduíches nos Estados Unidos em geral são $3, tem até por $1, e eu paguei $14 no aeroporto. Nas lojas de rua, o preço do cafezinho também tem variações, entre R$ 4,50 e R$ 5,50. E por aqui também vale a boa e velha pesquisa para encontrar bom preço e qualidade. Não existe um órgão regulador, né? Entende? O bom senso, né? Dentro dos custos de cada lojista, entende? E a competitividade, que é grande também, entende? Você pode ver aqui, nós temos aqui, são várias lojas na área gastronômica, aqui nós temos aqui, acho que se não me engano, de 30 a 40, competindo no mesmo espaço. Então isso naturalmente se faz regular um preço para você ter também como oferecer um produto e também fazer o seu trabalho normalmente. A previsão do tempo confirmou o que eu disse ontem, viu? Tempo instável e com chuva forte no fim da tarde. Esse tempo nublado permanece nesta quarta-feira. Amanhã, para quem gosta de sol, a notícia é boa. A quinta-feira vai ser de sol entre nuvens e não deve chover. A mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Hora de falar sobre emprego, viu? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 73 vagas, com salários que variam de R$ 957 a R$ 2.800. Há vagas para ajustador mecânico de manutenção com experiência em mecânica de empilhadeiras, alambrador com experiência em carteira na confecção de telas e alambrados, atendente de lanchonete, auxiliar de expedição com experiência em empresas de confecção, auxiliar mecânico de manutenção de máquinas de construção civil com experiência na manutenção mecânica e elétrica, caseiro, casal de caseiros para morar em Minas Gerais, cortador de roupas, empregada doméstica nos serviços gerais para morar no local, mecânico de ar-condicionado com curso de refrigeração, nutricionista e operador de caixa lotérico. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina.
e a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Como começar 2018 sem dívidas? Acho que essa é uma resposta que todo mundo quer saber e esse é o tema do quadro Na Ponta do Lápis desta quarta-feira. Ano novo, vida nova. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai te ajudar a começar 2018 no azul. Eu conversei com o economista André Santos e ele deu algumas dicas de como iniciar o ano novo sem cair no vermelho. Hoje, quem se encontra numa situação de endividamento, que boa parte, mais de 60 milhões de brasileiros hoje se encontram numa situação de endividamento, é extremamente importante que faça uma faxina financeira. Então, sabe o final do ano, quando a gente arruma os armários, joga tudo que não presta, você entrega algo que você não utiliza? Essa faxina deve ser feita também nas suas finanças. Tá? Então, hoje, o seu orçamento, eu preciso iniciar 2018 com uma faxina financeira. Tá? Tudo que não é essencial deve ser cortado, tá? De maneira que eu possa voltar a ter o meu equilíbrio financeiro. O especialista alertou para o consumidor não cair em armadilhas como empréstimos. Crédito não é a solução. Tá? Crédito, ele acaba sendo, pelo contrário, ele acaba sendo um remédio amargo que não resolve o problema. Então, a grande problema do endividamento é a falta de planejamento, essa falta de disciplina, porque eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto ou quanto eu devo. Ele falou ainda sobre os gastos desnecessários. Anote todas as minhas despesas, as pequenas, as grandes, as médias, todo tipo de despesa, pelo menos durante 30 dias, né, para um assalariado. Eu posso, para um autônomo, um profissional liberal, fazer esse diagnóstico em 90 dias, que tem uma renda que oscila. Essa renda ela não é fixa, né, então eu tenho que ter uma média. E feito isso, identificar realmente aonde eu devo cortar, tá? Por onde. E é possível, tá? Hoje, na média, de 15% a 30% que nós gastamos é supérfluo. Não é uma tarefa impossível, não é mesmo? Comece hoje mesmo a organizar suas finanças para passar 2018 no azul. Se você de casa tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente pelo e-mail redacaltv@campinas.sp.leg.br ou pelo WhatsApp 19998110260. Até a semana que vem. O aumento no salário dos professores e a homologação da Base Nacional Comum Curricular são os destaques do quadro de educação desta semana. O piso salarial dos professores teve um aumento de 6,81%. O valor do piso passa a ser de R$ 2.455,35 para 40 horas semanais trabalhadas. O aumento ele fica acima da inflação, que este ano tem previsão de 2,8%. Configura um ganho real de quase 4%, acumulando mais de 5% entre 2016 e 2017. É uma maneira da gente estimular o ingresso de mais gente na profissão, até porque a gente sabe que o professor ele tem que ter um sonho, um desejo, uma vontade muito grande de ensinar, de se engajar e se mobilizar com relação à causa da educação, mas ao mesmo tempo tem que ter o seu reconhecimento. O reajuste em janeiro é determinado por lei e considera o crescimento do valor mínimo do Fundeb em 2016 na comparação com 2015. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada na semana passada pelo Presidente da República e pelo Ministro da Educação. A gente acompanha os detalhes numa reportagem da TV MEC. O documento estabelece o que todos os alunos têm o direito de aprender em cada etapa da educação básica. A base curricular é a bússola de nossas escolas. Indica com precisão em que direção caminhar. E por isso mesmo, agora nós temos mais clareza quanto às competências que nossas crianças devem desenvolver ao longo da vida escolar.
No mesmo evento, o ministro da Educação anunciou que o MEC vai liberar R$100 milhões para auxiliar a implantação da base já em 2018. O recurso vai beneficiar estados, municípios e o Distrito Federal, que farão as adequações dos currículos e receberão materiais de apoio e formação continuada de professores. Pela primeira vez, o Brasil terá uma base comum da educação infantil e do ensino fundamental, o que vai gerar igualdade de oportunidade para todos os estudantes. O que se estabelece a partir dessa base curricular coloca o Brasil no mesmo patamar do ponto de vista de base curricular das principais nações do mundo também. E mais, garante o mesmo tratamento para um filho de um pobre, de uma família pobre, uma família de classe média. As redes de ensino, escolas e professores serão protagonistas na implementação da base, que deverá respeitar as especificidades regionais. Para isso, terão apoio permanente do Ministério da Educação. A base fortalece o pacto federativo, uma vez que cabe aos estados e aos municípios desenvolver um trabalho integrado com apoio permanente do governo federal e da União, para que os estados e municípios possam adaptar e rever os seus currículos e implementar a base curricular nacional. O técnico Fernando Diniz chegou, treinou a equipe durante um mês, deu declarações de amor ao clube, já que ele foi jogador do Bugre na década de 90 e ontem abandonou o cargo. Durou pouco mais de um mês a passagem de Fernando Diniz no Guarani. Contratado no dia 1º de dezembro de 2017 para comandar a equipe em busca do sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, o técnico anunciou nesta terça-feira que não vai nem estrear pelo Bugre. O treinador aceitou uma proposta do Atlético Paranaense e já se despediu do elenco que ajudou a construir. A notícia caiu como uma bomba no Brinco de Ouro. O presidente Palmeirão Mendes Filho foi pego de surpresa e ainda não tem um nome em mente para comandar o time na Série A2. Por enquanto, Humberto Louser, que era o auxiliar de Fernando Diniz, assume a preparação da equipe, pelo menos até a contratação de um novo treinador. O Guarani estreia na Série A2 no próximo dia 17 contra o Oeste, em Barueri. É o famoso ciclo interminável no futebol. Ano passado o Guarani teve 5 treinadores, demitiu sem planejamento e agora sofreu este revés do treinador Fernando Diniz. Vamos aguardar a decisão da diretoria se vai haver alguma contratação ou se vão efetivar o auxiliar Humberto Louser. E agora é hora de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já apareceu aqui, ó. Começa hoje para as equipes de Campinas. Às 5 horas da tarde, o Guarani enfrenta o Criciúma na cidade de Fernandópolis. E um pouco mais tarde, às 8 horas da noite, a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense. A sede da Macaca está na cidade de Franca, então boa sorte ao Bugrinho e boa sorte também à Macaquinha. A gente lembra que em tempos de crise, categoria de base é a melhor válvula de escape. E amanhã a gente traz os resultados das 2 partidas. O Câmara Notícia fica por aqui, prometendo voltar na quinta-feira, 12:30. Até lá!